E aí, pessoal? Então, partindo aqui, né, para as próximas etapas, depois que a gente já tiver o namespace cadastrado e verificado, então o meu já está verdinho aqui com verified, né? Espero que você tenha conseguido também. Se não conseguiu, você pode comentar aí qualquer coisa e a gente vai tentar ver junto. Mas basicamente vamos seguir os próximos passos, né? Então vamos abrir aqui a documentação, clicar aqui no Help, né? E aqui na aba Publish. Então essa parte aqui a gente já passou, criação de conta, beleza. Aí criar o namespace, que a gente fez no último vídeo. E aí agora a gente vai entrar aqui na parte de publicação. Então, basicamente, ele explica aqui, né? Se você já tem um namespace verificado, então você pode ler a documentação, que é essa aqui que ele dá o link. A gente clica ali, basicamente, e aí ele traz alguns detalhes aqui que é interessante você ler, se você quiser também. Também não é necessário, digamos assim, o que eu vou comentar aqui já é suficiente. Mas basicamente aqui ele fala que tem algumas formas de fazer, de você conseguir subir os componentes, né? Porque subir os componentes para o repositório em si ainda não é a publicação da tua biblioteca, tá? Então tem vários processinhos aí que a gente vai ver. E o que a gente vai fazer hoje é um dos pré-requisitos que ele tem. Então, basicamente ele fala que tem duas formas, tem como você subir usando o Maven e tem como você subir usando o próprio, a própria interface gráfica aqui do Maven Central, e você faz o upload desses arquivos, né? Desses bundle de arquivos, no caso, né? Então, basicamente, ele fala aqui que tem algumas validações, a forma que a gente vai ver ali, que antes de fazer a publicação e tal. E aí ele fala que para essas validações tem alguns requerimentos, né? Então, essas validações são alguns requerimentos que ele exige ali para a gente conseguir subir. Aí eu cliquei nela aqui, tá? Basicamente, para a gente conseguir ver ali. E aí você vai ver que, pô, existe que você tenha Javadoc, existe que você tenha source do Maven ali configurado, né? Dos arquivos configurados, no caso. Mas aí, isso aqui ainda não vamos entrar nesse detalhe. Basicamente, nesse vídeo aqui, a gente vai ver o pré-requisito sign file with GPG, que é isso aqui. Então, em resumo, né? Todos os arquivos que você vai enviar para o repositório do Maven Central, eles precisam ser assinados de alguma forma. E aí, a forma que eles aderiram é o GPG, né? O que seria um GPG, né? A gente pode colocar no Google aqui. Então, o que é uma chave GPG, por exemplo? Então, basicamente, né, uma chave GPG, ou GNU Privacy Guard, ela é uma ferramenta de criptografia assimétrica que usa um par de chaves, basicamente uma chave pública e uma chave privada. E aí, para identificar um indivíduo. Então, veja só, ele vai te identificar, né? E aí, o objetivo é evitar que um terceiro possa interceptar ou modificar o conteúdo de uma mensagem. Então, basicamente, é para a gente conseguir enviar com segurança ali os nossos arquivos para o servidor do Maven Central, basicamente isso. Então a gente vai, nesse vídeo, a gente vai conseguir instalar esse tipo de autenticador, né, de assinador de arquivo na nossa máquina, e a gente vai gerar a nossa primeira chave ali para a gente conseguir fazer a assinatura dos nossos arquivos. Beleza? Então esse é o objetivo desse vídeo aí, basicamente. Então, eu preparei um ambiente aqui, tá, para eu não usar o meu próprio PC para isso. Mas basicamente aqui eu tenho um Docker, tá? Eu tô subindo um Docker aqui. E aí eu vou subir um Ubuntu na versão 24.04 mesmo, a versão que não importa. Aí o que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo um workd aqui, já explico para que eu tô fazendo esse workd, num barra app, pode ser qualquer coisa aqui, tá? E aí eu tô rodando aqui para ele atualizar e atualizar, né, o apt ali no caso. Tô também rodando para ele instalar o Java 21, então todo o que eu tenho feito aqui é no Java 21, a nossa lib. Então eu vou instalar o Java 21 aqui nessa máquina, basicamente. Então o que você precisa ter é justamente esses caras que eu estou fazendo aqui na tua máquina, tá? Basicamente. Você pode fazer aí, mas eu estou fazendo via Docker porque eu já tenho o meu na minha máquina e eu não quero usar, né? Quero usar, fazer diferente e também não quero instalar do zero. Então, cara, eu estou fazendo tudo no via Docker ali. E aí vai facilitar para mim. Mas lembre-se que você tem que instalar na sua máquina, tá? Você pode, não precisa necessariamente instalar o Java dessa forma, você pode instalar o Java aí usando o SDKman, que é a que eu uso, né, hoje no meu computador. Mas enfim, aí você escolhe a forma que você quiser aí. Então, basicamente, aqui a gente tem o Java instalado, eu estou instalando o Maven, e aqui eu tenho um CMD para ele ficar rodando aqui, enfim, né, quando eu subo o Docker, ele precisa de um comando ali para ele ficar com o Docker up, né, basicamente. E aí aqui eu tenho um Docker Compose, que ele basicamente aqui tá, ele vai dar o build, né, nesse Dockerfile.
E aí, que é o ponto aqui, eu tô dizendo, ó, nesse canto aqui, procuro o Dockerfile onde eu tô agora, que é o no ponto, por isso. E aqui eu tô fazendo um volume desse ponto no app, né? Então, onde eu tô agora, no meu app lá do meu container. Então, basicamente, é para quando eu quiser enviar arquivo para o meu container, eu não preciso, tipo, ficar usando nenhum serviço para isso. Eu posso simplesmente vir aqui e colar o que eu quiser aqui, ou criar, e ele já vai estar lá no meu container. Eu só faço usar lá, basicamente. Tá? Eu não vou entrar tanto em detalhe, mas e aqui a gente tem os comandos, tá? Que a gente vai usar aqui para instalar e gerar a nossa chave, basicamente. Eu vou disponibilizar tudo isso, tá? Lá na descrição do vídeo, talvez. Ou de alguma forma eu vou tentar disponibilizar para vocês. E aí vamos lá, né? Basicamente aqui eu tinha excluído aqui a minha imagem. Deixa eu começar o terminal do zero aqui. E aí vamos dar o Docker Compose, né? Que é para ele subir aqui o serviço. Então Docker Compose Up, eu vou dar um menos menos build aqui para ele rebuildar a imagem, basicamente. Show de bola. Ele vai ser rápido aqui porque eu já tinha, né, feito anteriormente, foi bem rápido aqui, mas você vai ver que ele vai demorar um pouco aqui, talvez na instalação do Java, mas é só aguardar, se você for fazer da forma que eu estou fazendo, né, que vai dar certo, tá? Basicamente. E aí eu vou abrir um outro terminal, já subi o nosso serviço aqui, vou abrir um novo terminal, e aí a gente pode fazer aqui um docker ps-a, ou só um ps mesmo, que ele vai rodar os containers que estão rodando ali, e aí eu quero entrar nesse container. Então, basicamente é um docker exec -it, né, modo interativo, aí o nome do container, que é Maven, e deploy app1, que é esse cara aqui, ó, names, tá vendo? E aí que eu vou dizer que eu quero que ele rode o bash. Então, beleza, entrei no meu container, basicamente. E aí, eu não tenho aqui o GPG instalado. Talvez o seu Linux, se você estiver usando o Linux, ou o próprio Windows, possa ter que tenha. Então, é interessante que você veja se tem instalado ou não. Caso não tenha, aí você segue aqui os comandos aqui já, tá? Então, basicamente, ali eu vou dar um apt install GPG. Então, ele vai instalar o GPG para mim, basicamente. Tá perguntando aqui se eu quero continuar. Eu vou dar um Enter, porque o Y está maior ali, então ele já é por padrão. E instalou para mim. Então, beleza. Aí aqui eu vou fazer esse comando aqui GPG list, que é para justamente eu listar para ver se tem alguma, né? Só para garantir que não tenha, né? E aí, basicamente, ele vai dar um create aqui num arquivo padrão do próprio GPG aqui para mim. Também vai criar um key box aqui, basicamente. Enfim, não tem nenhuma. Se eu der o comando novamente aqui, ele não vai mostrar nada, porque aqui ele entendeu que eu estou fazendo o comando a primeira vez, provavelmente, e aí está criando ali o que é necessário. Então, beleza, vamos gerar a chave aqui, né? Então, esse comando aqui, gpg, genkey, basicamente, podemos rodar ele, e aí ele vai pedir algumas coisas aqui. Então, é o seu nome real, né? Aqui, cara, eu particularmente coloquei o meu nome na hora que eu fui gerar o meu oficial lá, né? Mas eu acredito que se você colocar qualquer coisa aqui já dá certo, tá? Sei lá, vou botar aqui Nando Maven Central, por exemplo. Não sei. Aí o endereço de e-mail. Eu não validei se eles aceitam, se eles validam esse e-mail de alguma forma, mas eu estou colocando o meu e-mail mesmo, tá? Então esse e-mail aqui é o de fato que está lá cadastrado no Maven Central. Então eu estou colocando esse para não ter impedimento. Eu não quis testar, mas se você quiser testar aí à vontade, fica à vontade. Então aqui ele dá alguns, ó, change. Então para alterar o nome, para alterar eu coloco um N para alterar o nome. Para alterar o e-mail eu coloco um E. Ou clicar um O para OK ou um Q para quit para sair. Então eu vou dar um O aqui para dar OK, basicamente. E aí aqui ele fala para você entrar com uma senha, né? Uma palavra passe ali. Então eu vou colocar aqui uma senha, basicamente. Eu acho que não saiu a que eu queria, mas vamos lá de novo. Beleza. Ela tem que ter no mínimo 8 caracteres, tá? Então é uma regra aí. Se você quiser testar, mas ele vai pedir para tu colocar uma que tenha pelo menos 8. E essa senha é interessante que você guarde, tá? E aí a gente conseguiu gerar a nossa chave, beleza? Só gerar essa chave ainda não seria, não daria certo para a gente de fato conseguir publicar já uma lib nossa, porque essa nossa chave só está na nossa máquina. Então a gente precisa de alguma forma avisar para algum servidor que o Maven tem acesso, o Maven Central, ou algum servidor mesmo que esteja em pé, para ele conseguir tipo armazenar essa chave de alguma forma, né? Fazer, olha, armazena para mim aí, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente tem esse comando aqui, ó, key server, e aí eu tenho essa URL, né, essa keyzinha aqui, essa key de servidor, no caso, né. Então, basicamente, eu vou pegar essa minha chave e vou meio que armazenar ela lá, de alguma forma nesse sentido, tá.
Então, basicamente, o que ele vai armazenar lá é a minha chave privada ou é a pública, eu não vi a fundo, mas acredito que seja a pública, né? Que a privada está comigo. E aí, toda vez que agora eu fazer esse envio para o Maven Central, assinando os arquivos com essa minha chave, ele vai identificar com a minha chave, que eu vou assinar também com a minha chave pública, e eu acho que ele vai conseguir bater lá com o que está no servidor, tá? Basicamente isso. Não estudei a fundo como funciona, mas a gente precisa fazer essa etapa aqui, que é para de fato ele assinar essa nossa chave. Aí tem aqui, ó, a chave pública, né? Então, vou pegar a chave pública, pior que é a pública mesmo. Falei errado ali, mas fiquei meio que na dúvida ali, mas ele está dizendo aqui que é a pública, né? Então, acredito que é a pública. E vou colocar ela aqui, ó, basicamente, tá? E aí a gente envia, e aí, ó, enviando chave, né, para esse servidor, basicamente isso. E é isso aí. Então a gente fica pronto agora para os nossos próximos etapas, que é de fato, na verdade, eu não vou, a gente não vai ainda subir, tá? A gente vai ter que fazer a configuração do nosso arquivo de configuração do ponto M2, e esse seria a nossa próxima etapa, mas fica para o próximo vídeo. Show de bola, é isso aí. Valeu.